Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O número de vagas temporárias nesse fim de ano deve ser o maior num período de 10 anos. Essa é a expectativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC. São estimadas mais de 108 mil contratações, um crescimento de 5,6% na comparação com o ano passado. E esse número acompanha outro bom índice registrado no país. A taxa de desemprego é a menor desde 2015. Quais são os setores que mais vão contratar? Como conseguir uma vaga temporária? E como transformar esse emprego numa contratação definitiva. E no 15 Minutos de hoje a gente discute o mercado de trabalho nesse fim de ano com o economista e especialista em empregabilidade, Rogério Bragaroli. Bem-vindo ao nosso podcast, professor. É um prazer participar mais uma vez do podcast com vocês, Celso. Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter do Jornal da Record, Emerson Ramos. O Emerson, segundo a CNC, o cenário é favorável para quem vai buscar uma vaga de emprego temporária. Mas quais setores oferecem mais oportunidades para os trabalhadores? Olá, Celso, obrigado pelo convite. Oi, professor Rogério. Celso, o cenário é de otimismo. A CNC usa os dados de contratações e demissões do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, do Ministério do Trabalho, para traçar a estimativa até o fim do ano. Respondendo a sua pergunta, segundo a Confederação, pouco mais de 45 mil das 180.500 vagas que já estão sendo criadas serão no segmento de hiper e supermercados. Outro setor que também oferece um número relevante de vagas é o de vestuário e calçados, com mais de 25 mil vagas. Também se destacam as utilidades domésticas, eletroeletrônicos, livrarias, papelarias, além de móveis e eletrodomésticos. É o maior índice desde 2013. Professor, por que esse número cresceu? Bom, vamos lá. Vamos agora comemorar algumas poucas boas notícias que nós temos, né? Eu acredito que esse número cresceu em função do otimismo da economia. Uma redução bastante boa da taxa de juros, os índices de emprego e desemprego caindo e o comércio com uma perspectiva de melhora muito melhor quando comparada com os 2-3 anos que se passaram aí, que foram anos bastante ruins. Então eu acredito que, principalmente a redução do juro e essa positividade no crescimento de PIB, de economia, de redução de desempregados tenha dado uma acelerada nesse número de pessoas. Agora, como o Emerson disse, o setor que mais se destaca é o de hiper e supermercados, com quase 42% das vagas temporárias. Professor Rogério, isso é reflexo da cultura do brasileiro de sempre se reunir nos momentos festivos, principalmente no Natal e no Réveillon? Sim, mercado de consumo, e nós acreditamos que com o aumento do PIB, a renda, principalmente das pessoas com menor condição de renda, vem melhorando. E isso vai repercutir direto das vendas de final de ano. Mas as contratações acabam se dividindo em quase todos os setores da economia. A entrada do 13º é uma grande oportunidade para quem procura um emprego. Mas também para as empresas? É o momento mais aguardado do ano? Não tenha dúvida. Com o 13º você tem um salário extra, então o consumo certamente vai aumentar em todos os níveis da economia, em todas as áreas, em todas as regiões. Então o 13º vai ajudar muito e é o que sempre acontece em todos os finais de ano. Professor, e para o trabalhador que está procurando uma vaga? Algumas empresas já contrataram, mas ainda dá tempo de buscar essa oportunidade? Perfeito. E as oportunidades, como foi falado, as oportunidades estão muito ligadas a vendas, então lojas de shopping, enfim, tudo que se relaciona à venda, principalmente de material de consumo, tem uma demanda bastante por novos funcionários. Também ao pessoal que trabalha principalmente nos hiper e supermercados, ao pessoal que trabalha no caixa, ao pessoal que trabalha no atendimento final do cliente e no pessoal de logística. Então 3 coisas são importantes: pessoal de caixa de recebimento, pessoal de vendas e pessoal de logística que dá o suporte de entrega de mercadorias, embalagem, enfim. Então essas são as 3 áreas que eu acredito que vai ter a maior demanda de novos funcionários. Independente da área, quais características que o candidato precisa ter para se destacar e conseguir uma vaga de trabalho, professor? E mais, o que é preciso fazer para tornar essa vaga em definitiva? Excelente pergunta, Celso. Existem algumas competências ou características ou habilidades que você não precisa ter
muito estudo, mas que são importantíssimas para o empregador. Eu vou dar alguns exemplos que são importantes e às vezes as pessoas acham que isso é um pequeno detalhe. Não é. Isso faz a grande diferença no recrutamento. Primeiro, disponibilidade. As pessoas têm que ter flexibilidade, têm que estar disponíveis para trabalhar em horários diferenciados de trabalho, para trabalhar, por exemplo, num dia que seja um sábado ou um domingo. Então, essa disponibilidade, essa flexibilidade já te coloca numa situação positiva. Uma outra coisa muito importante, comprometimento. As pessoas têm que estar comprometidas, elas precisam comprar essa ideia. Nada de má vontade. Vamos lá, não era a vaga que eu estava esperando, mas é uma oportunidade para mostrar quem eu sou. Pontualidade. Isso é uma coisa que o brasileiro precisa aprender. Eu preciso chegar nos lugares dentro do horário, eu preciso cumprir meu horário, eu preciso ter pontualidade. Vou dar um outro exemplo. Espírito colaborativo. Eu não faço as coisas sozinhas, eu estou disponível para ajudar as pessoas, eu quero trabalhar em grupo, eu quero montar uma sinergia. E se você perceber, são coisas que você não precisa de estudo, você precisa de atitude, de disciplina para fazer isso. E isso pode ajudar muito você conseguir a vaga, essa vaga temporária, e muito mais. Se as pessoas perceberem que você é uma pessoa pontual, que você é uma pessoa flexível, que você é uma pessoa que trabalha com espírito colaborativo, certamente você vai ter muita chance de poder ficar nesta posição, até em uma outra posição melhor no futuro. Uma outra pesquisa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrazel, mostra que 35% dos empresários do setor devem contratar funcionários até o final do ano. E esse foi um dos setores mais afetados pela pandemia. Professor, isso reforça uma retomada consistente do segmento? Esperamos que sim. Como eu falei, existe um otimismo hoje do empresariado, existe uma previsão de crescimento do PIB, existe uma previsão de queda de juros, uma previsão de controle de inflação. Isso tudo vai a favor de um crescimento da economia. Então, é o que eu falei, nós que estamos carentes de boas notícias, precisamos acreditar e fazer parte desse processo. Uma coisa vai depender da outra. Professor, e aliado ao otimismo da CNC e também da Abrazel, dados do IBGE mostram que o desemprego no Brasil atingiu o menor nível desde fevereiro de 2015. A taxa caiu para 7,7% no terceiro trimestre deste ano. Professor Rogério, é um índice que ainda é alto, mas demonstra uma tendência positiva da economia brasileira? Perfeitamente. Esse é um número dos empregos formais. Isso demonstra uma melhora bastante significativa. Eu não tenho de cabeça, mas eu acho que as coisas melhoraram. Acho que o desemprego, o ano passado, mais ou menos nesta época, ele era quase o dobro disso, né? Então, as coisas vão melhorando, mas a gente tem que levar em consideração que ainda existe muito emprego informal e muito subemprego. A gente precisa se preocupar com o emprego, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos se preocupar com o aumento de renda. Ele vem crescendo sensivelmente, mas ainda tem um espaço bastante grande para melhora. E a desaceleração da inflação e a redução da taxa de juros favorecem aí um cenário de maior consumo nesse fim de ano. São medidas que refletem diretamente no bolso do consumidor? Não tenha dúvida, né? A inflação é o que corrói o bolso de todo mundo, mas principalmente das pessoas menos abastadas. Então, quanto menor a inflação, maior minha capacidade de consumo, maior a capacidade de crescimento da economia. Isso vira uma bola de neve favorável para os resultados positivos que a gente vem começando a ter. As contratações das empresas estão diretamente ligadas ao consumo das famílias. Nesse sentido, o programa de renegociação de dívidas, o Desenrola Brasil, pode ter um reflexo nas compras do fim de ano? Eu acredito que sim. Por quê? Porque quando você implementa um projeto desse, você coloca no mercado novos consumidores. Então você vai ter consumidores que antigamente não podiam e não estavam praticamente fora do mercado para dentro do mercado. Eles vão ter novos créditos, novas oportunidades de consumo. Agora, essas empresas estão contratando pensando em atrair os consumidores que, em sua maioria, recebem o 13º salário. Do ponto de vista do comprador, é hora de pensar com calma? Não é porque a inflação está menor e a taxa de juros caiu que ele deve sair gastando. É o momento de pensar com calma, de planejar o uso desse dinheiro extra? Essa é uma ótima pergunta e durante as minhas aulas eu sempre falo que uma das chaves para o sucesso, para você se tornar um bom profissional e para você ter segurança,
é você trabalhar com planejamento. Isso não é o forte do brasileiro. É importante que o brasileiro tenha em mente que no final do ano você recebe o 13º, mas no início do ano vai acontecer uma série de outras coisas. Imposto predial, IPVA, material escolar da criançada, tem uma série de outras coisas que te aumentam o teu custo e você precisa se planejar para isso. Então é importante a gente pensar também numa reservinha para que a gente não comece 2024 já devendo. Professor, nós estamos atravessando aí uma chamada intempérie, né? Esse calor excessivo. Isso ajuda ou complica a economia, a oportunidade de trabalho? Isso vai depender do tipo de mercado que nós estamos falando. Quando a gente vai falar do mercado de consumo de refrigerantes, de cerveja, de sorvete, é claro que isso ajuda muito. Quando a gente fala nos cafés, por exemplo, eu faço consultoria para uma empresa que vende muito produto para cafés. A gente notou que em setembro, que teve a primeira onda de calor, o resultado foi muito ruim. Por quê? Porque ninguém entra, você não vai com esse calor todo tomar um café, comer um pão, fazer alguma coisa diferente. Você vai buscar produtos diferentes. Então isso aí vai variar. Produtos de praia vão ter uma demanda muito grande. Já as roupas, principalmente as roupas mais quentes, elas vão ter uma demanda menor. Isso vai variar de mercado para mercado. Agora, professor, eu estou desempregado, buscando uma oportunidade de trabalho. Como é que eu faço para aprimorar minha capacidade de oferta de serviço, hein? Primeira coisa, acho que era interessante pensar um pouco naquelas dicas que eu dei. Isso é bastante importante, porque independente da tua condição social, da tua condição econômica, da tua condição de estudo, se você tiver aquelas características, você já sai na frente de um monte de gente. Um segundo ponto importante é aprendizado contínuo. Existem uma série de oportunidades de cursos profissionais gratuitos, oferecidos pelo governo, oferecidos por faculdades, oferecidos por entidades de ensino, onde você pode se especializar em diversas áreas, na área de informática, na área da culinária, várias áreas. Então, busque um aprendizado contínuo e aprenda a contar a sua história. Aprenda a fazer um currículo que seja um currículo positivo, proativo. Eu não estou incentivando ninguém a contar um currículo que não seja verdadeiro, mas que aprenda a contar a sua história, que você tenha uma capacidade de comunicação para você conseguir chamar a atenção do empregador e o empregador falar assim, poxa, esse cara pode agregar valor, essa pessoa pode agregar valor para o meu negócio. Então, são algumas coisas, não é uma coisa simples, depende de muita disciplina, depende de muito treino, mas precisa começar. Todo mundo tem coisas boas para oferecer e eu acho que o mercado está dando condições para uma série de pessoas que até o momento não tiveram essas condições de conseguir um trabalho decente. Se eu estou desempregado, eu estou sem recursos. Quais são as entidades ou faculdades ou organizações que oferecem aprimoramento profissional sem custo? Olha, eu acho que no Sebrae você pode achar muito curso de graça, no SESI, no Senai, no Senac, a própria USP, ela te dá alguns cursos gratuitos. Então é uma questão, o pessoal que está sem emprego, que está com tempo disponível, dá uma fuçada na internet, vocês vão encontrar muita coisa, cursos de Excel, PowerPoint, que são importantes para o profissional que está iniciando, cursos gratuitos onde você pode começar a ter uma especialização. Precisa começar, precisa tomar uma atitude de fazer acontecer. E fazendo isso daí, eu tenho certeza que você se destaca. O mercado hoje está carente de mão de obra e principalmente de uma mão de obra que tem um determinado grau de sofisticação e às vezes com algum curso dentro da área digital, dentro da área de logística, que tem uma demanda bastante grande, dentro da área de vendas, você já pode se diferenciar. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do economista e especialista em empregabilidade, Rogério Bragaroli. Muito obrigado, professor. Celso, é um grande prazer, estou à disposição e se eu puder ajudar, conte comigo. Com certeza, e agradeço a presença do repórter do Jornal da Record, Emerson Ramos. Obrigado, Emerson. Um prazer participar dessa conversa, Celso, e obrigado ao professor Rogério.
Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito, Fernando Russo e Kátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Leni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá!